do simbólico principal e dos seus contextos e dos seus insumos pela atuação dos meios de comunicação, pelo trabalho dos jornalistas, importa sim essa disjunção entre vitalidade democrática e, digamos assim, afasia jornalística é complicada. Ela gera efeitos perversos que a gente tem que levar. Eu diria que, como eu falei antes, no campo do atacado, né, para usar uma expressão bem científica, né, não vejo grandes problemas. A Epuro se move, a coisa funciona e vai muito bem, como eu disse. Agora, no plano do varejo, né, há problemas políticos muito sérios da nossa poliarquia, para a qual a mídia poderia dar uma outra contribuição que ela efetivamente não está conseguindo, certo? Os problemas são os mesmos que eu já diagnostiquei há alguns anos e outras pessoas têm diagnosticado, e eu numeraria da seguinte maneira. O primeiro problema continua a ser, ainda é, na minha modesta opinião, o nó górdio da democracia brasileira, a área dos direitos civis, a atuação do Poder Judiciário, que, como eu já disse também várias vezes, paradoxalmente, é o menos vigiado pela mídia, e é o que devia ser mais vigiado. Há excesso de informação sobre os poderes legislativos, sobre o poder executivo, e há muito pouca ainda preocupação com a atuação do Poder Judiciário e com outros braços próximos ao Poder Judiciário, como o Ministério Público, os tribunais de conta. Outro dia eu estava em Brasília no seminário, e aí surgiu a pergunta interessante: para que servem os tribunais de conta? Né? Ou quem controla os tribunais de conta? Né? E aí, nem entrando tanto na esfera institucional, na esfera fundamental dos direitos civis do povo brasileiro, do público ao qual tem que ser o foco da atenção das instituições, aí no caso do jornalismo também, vai mal, continua mal, avançamos muito pouco nisso. Tá? A democracia avança em vários outros terrenos, mas nesse terreno continuamos patinando de maneira trágica. Por outro lado, mesmo onde a mídia atua de maneira bastante incisiva, né? Como disse um jornalista ontem no filme da Alessandra, espicaçando os poderes constituídos, é muito ruim a cobertura da política local. Talvez seja uma injustiça falar isso em São Paulo, né? Cidade que já botou para fora prefeito, etc., e já fez alguns movimentos interessantes. Mas no resto do Brasil, talvez eu também esteja falando de maneira enviesada, problema de carioca, continuo achando que a capital do Brasil é o Rio, não é há muito tempo, né? Mas a política local é muito mal coberta, e é ali que eu continuo achando que estão os nossos maiores problemas de accountability e de equilíbrio político-poliárquico na esfera do judiciário, do legislativo e do executivo, que são o filé mignon da pancadaria jornalística. Finalmente, há um outro problema muito sério que está ligado a tudo isso, que é o problema da atuação dos meios de comunicação de massa brasileiros, do nosso jornalismo, sobre a imaginação política democrática no sentido mais amplo, ou seja, que diabos é uma democracia, o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer, e o que o jornal tem a ver com isso e pode fazer para isso. Não vou repetir o que todo mundo sabe, de como a cobertura midiática frequentemente atua no sentido de desprestígio das instituições democráticas, das instituições poliárquicas, né? Os índices de pesquisa sobre opinião brasileira, sobre democracia, não são dos mais alentadores. Eu tenho dificuldade com esses índices, mas a verdade é que isso é um dado que não pode ser ignorado, né? E aí entra sempre aquela pergunta, né? E se o vento mudar? Né? Eu espero que ele não mude. O que fazer? Né? O que fazer? Então, eu continuo repetindo a mesma coisa que eu disse há 10 anos atrás. Investir no aperfeiçoamento institucional da mídia, inclusive. Ou seja, esse debate sobre regulação, debate sobre modelo, sobre o papel do jornalista, a formação do jornalista é muito importante. Isso tem que ser continuado a ser travado, tem que ser expandido para a sociedade como um todo. Não pode ficar apenas uma questão corporativa ou paroquial. Mas é preciso investir no aperfeiçoamento. Ou seja, sim, o nosso Supremo Tribunal decretou a caducidade dos documentos reguladores estabelecidos pelo regime militar. Ótimo, mas vamos ficar nesse vácuo ou não? Né? Esse é um tema que continua me preocupando, ao qual, infelizmente, não tenho podido dar atenção devida. Mas gostaria, de novo, neste fórum, de enfatizar esta temática. E, finalmente, é claro, sim, aí é o grande tema que a gente tem tido muito maior felicidade em trabalhar, que é investir na amplitude e na qualidade da participação, o outro eixo dausiano,
ou seja, e evidentemente na participação via mídia ou na participação midiática, né? E para isso nós estamos aqui discutindo, enfim, a agenda é ampla, nós estamos trabalhando muito bem, haja visto a programação desse evento, haja visto a produção acadêmica e haja visto o debate dessa manhã. Basicamente eram essas as colocações e provocações que eu gostaria de fazer. Muito obrigado.